Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, para a nossa aula número 4, temos ainda o aspecto de revisão. Ainda estamos revisando a nossa unidade 6, que foi uma unidade que estudamos anteriormente às férias, ok? Então, galera, ainda estamos nesse âmbito de um universo como um todo. E hoje nós iremos continuar aqueles assuntos sobre nosso sistema solar. Nós já estudamos a composição do sistema solar, o Sol, que é o nosso astro-rei, estudamos os tipos de planetas, que são três: os planetas rochosos, os planetas gasosos e os planetas anões. E agora, galera, a gente vai entrar para a segunda parte, que é na nossa direita, né, aqui, que é a parte dos satélites naturais, outros três componentes que existem no nosso sistema solar, que são os asteroides, cometas e os meteoroides, beleza? E para finalizar, vamos estudar ainda a nossa Via Láctea e um pouco além da Via Láctea. O que existe após a nossa Via Láctea, né? A nossa galáxia, a qual estamos inseridos. E por fim, né, tirar aquela velha curiosidade que se existe vida fora da Terra, beleza? Então, de antemão, se você gosta de copiar o conteúdo no caderno da aula, você já pode copiar essa parte da direita, beleza? Porque a parte da esquerda nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, galera, sem mais delongas, vamos para a aula. E bom, galera, para dar início à nossa aula, temos como primeiro tópico os satélites naturais. E bom, como nosso texto vai trazer, satélites naturais, também chamados de luas com L minúsculo, são objetos celestes que orbitam planetas e asteroides. Aqui a gente já tem uma breve definição do que são os satélites naturais. Vale lembrar que eles não emitem luz. Pode até aparentar, né, que a nossa Lua tem luz própria, mas não, ela é um satélite natural. E por ela ser um satélite natural, ela não emite luz, ela não é uma fonte de luz própria, ela apenas reflete a luz vinda do Sol, que sim é uma estrela e possui luz própria, beleza? No sistema solar existem centenas de luas de diferentes tamanhos, formatos e tipos. Alguns planetas não possuem nenhuma lua, como é o caso, né, de Mercúrio e de Vênus. Outros chegam a ter mais de 70 luas, como é o caso de Júpiter e de Saturno. Bom, galera, isso não é novidade para ninguém. Esses dois exemplos que o texto nos deu, o primeiro exemplo de Mercúrio e de Vênus e o segundo de Júpiter e Saturno. Lembra, Mercúrio e Vênus são praticamente os dois menores planetas do nosso sistema solar. Então a massa deles é muito menor se comparado a de Júpiter e Saturno. Muito, muito menor. Então a gente sabe que quanto maior a massa, maior será o campo gravitacional do objeto. Então, obviamente, como Júpiter e Saturno têm uma massa muito grande, eles vão estar atraindo aí muitos corpos celestes, como é o caso dos satélites naturais, ok? E dando continuidade, temos que, agora falando um pouco sobre a Lua, você percebe aí que a Lua está com L maiúsculo, porque quando a gente fala Lua com L maiúsculo, aí se trata do satélite natural do planeta Terra, onde nós, né, o nosso planeta só tem um satélite que recebeu esse nome, beleza? A Lua é chamada assim, pois até 1610 não se sabia da existência de outras luas. Ela se localiza a mais ou menos aí, né, 384,4 mil quilômetros da Terra e completa uma órbita de 27 dias, sempre mostrando a mesma face para a Terra. Beleza, galera? Então a gente já tira aquela dúvida que vocês poderiam estar tendo, né? Quando a gente usou no primeiro parágrafo a frase, né? Satélites naturais, também chamados de luas, com L minúsculo. Galera, quando se deu o nome ao nosso satélite natural de Lua, não sabíamos aí, não tínhamos noção de que outros planetas teriam esses mesmos satélites naturais, de diferentes tamanhos, formas e tipos. Então, todos quaisquer satélite natural, ele vai ser chamado de Lua com L minúsculo. Mas Lua com L maiúsculo é o nome próprio
do nosso satélite natural, ok? Continuando, ela é um objeto celeste de extrema importância para a Terra. Sem ela, nosso planeta seria extremamente diferente. Ela, através do efeito da maré, diminui a velocidade de rotação da Terra, de forma que a mantém estável. Sim, galera, a Lua ela tem muitos efeitos sobre a Terra, traz muitas consequências dela estar ali orbitando o planeta Terra. E uma das principais causas, efeitos, é o efeito da maré, que como já foi dito, ele diminui a velocidade de rotação da Terra. Então a Terra ela gira num tempo hábil, beleza? Em torno do seu próprio eixo, com a ajuda, né, da ação gravitacional da própria Lua, que tem maior força aí, né, nos nossos mares, beleza? E bom, galera, antes de finalizar a parte sobre a Lua, satélite natural da Terra, temos que ter em mente que a superfície da Lua apresenta dois tipos de terreno, os mares e os continentes. Os mares são regiões planas de baixa altitude. Sua composição, ao contrário do que o nome pode dar a entender, é composta por basáltica e possui aspecto escuro. Trazendo uma foto aqui, fica notório a gente ver que realmente existem dois tipos de terreno nos satélites naturais. Aqui a gente tem a foto especificamente da Lua, do satélite natural da Terra. E para finalizar o texto, vou dar antes de ir para a foto, né, finalizando o texto, nós temos que os continentes lunares são as partes claras da Lua. São superfícies mais antigas e elevadas, conhecidas como terras altas ou planaltos com um aspecto rugoso. As regiões de terras altas são ricas em cálcio e alumínio, o que lhe confere um maior álbedo, ou seja, uma taxa de reflexão da luz. Ou seja, são aquelas partes mais claras. Então, partindo aqui para a nossa foto, nosso ponto vermelho, nós podemos ter, é bem notório que a Lua realmente apresenta dois tipos de terreno. Um mais escuro e outro mais claro. E agora a gente já entende que os mais escuros são aquelas terras mais baixas, com altitudes menores, que recebeu o nome de mares. Porém, não são os mares que conhecemos, né? No nosso planeta Terra, o mar é composto de água e de seres vivos aquáticos, beleza? Já os mares, nos satélites naturais, são de composição basáltica, que é uma rocha magmática, ou seja, de origem vulcânica, beleza? Já a outra parte, o outro terreno, que é esbranquiçado, ou seja, mais claro, são aqueles terrenos mais altos, né, que recebeu o nome de terras altas. Eles são compostos basicamente por cálcio e alumínio. E o que o texto nos disse que isso isso traz a consequência, né, deles serem tão reflexivos à luz, ou seja, eles fazem a reflexão da luz. Obviamente, gente, as partes os terrenos chamados de mares, eles não vão ter uma boa reflexão da luz. Já as terras altas, ou seja, os continentes, eles é que vão fazer a maior parte da reflexão da luz vinda do nosso Sol. Beleza? Entendido essa parte da Lua, galera? Então vamos para a próxima parte da aula. E como segundo tópico da nossa videoaula, temos os asteroides, os cometas e os meteoroides. Para começar, vamos falar um pouco agora sobre os asteroides. E como o nosso texto vai trazer, os asteroides são corpos rochosos, geralmente metálicos, remanescentes do violento passado dos planetas. Ou seja, são detritos originados de colisões entre planetas. Sim, galera, essa parte do texto está explicando, é uma teoria, né, que explica de onde vêm os asteroides, né? A gente está falando aí da formação do universo, mais especificamente da formação do nosso próprio sistema solar. Então, no nosso sistema solar, podem ter existido aí alguns planetas que tenham se chocado. Óbvio que esses planetas têm que ser de origem rochosa também, porque os asteroides são corpos rochosos, beleza? Então, na formação do nosso sistema solar, podem ter acontecido aí, né, algumas colisões entre planetas que nem chegamos a saber que eles existiam,
que se chocaram antes mesmo dos estudos astronômicos terem se iniciados, beleza? Então, quando eles se chocaram, já foram se fragmentando, se tornando em aí múltiplos asteroides, beleza? A maior parte dos asteroides do Sistema Solar está localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter. Essa é uma informação muito importante, beleza? Porque essa quantidade de asteroides é chamado de cinturão principal de asteroides. Os asteroides, não possuem formato definido e nem gravidade suficiente para que sejam considerados planetas. Asteroides muito grandes costumam ser chamados de planetóides. Sim, galera, os asteroides eles têm uma variabilidade, eles têm vários tipos, né? Para começar pelos seus formatos, porque eles não têm um formato definido. Então eles podem apresentar aí vários tipos de formatos e vários tipos de tamanhos. E mesmo que existam aqueles asteroides muito grandes, eles não vão ser considerados planetas por eles não terem uma gravidade suficiente, beleza? Mesma coisa que acontece, né, com os planetas anões, né, que eles não se encaixam nessa terceiro critério para se tornar um planeta. Então, os asteroides que têm um tamanho basicamente de um planeta, eles vão ser chamados de planetóides e não de planetas, ok? Outra, outra informação importante é que a maior quantidade de asteroides que se encontram no Sistema Solar está localizados, né? Estão localizados nas órbitas de Marte até Júpiter. Então essa área aí é muito congestionada. Como vocês podem estar vendo aí, essa linha que está passando no nosso ponto vermelho, né? Está passando em cima, este é o cinturão principal de asteroides. Aqui, galera, realmente é quase impossível uma nave espacial estar passando por aí, né? Então, realmente é um caminho que se deve evitar, beleza? Então, essas são as principais características dos asteroides e onde a maioria deles estão localizados. Beleza, galera? Entendido? Então, vamos para o próximo. Seguindo com a nossa aula, temos que falar agora dos cometas, que são geralmente formados por gases e gelos solidificados pelas baixas temperaturas do espaço. Então, galera, aí a gente já temos a composição dos cometas. Eles são gases, beleza? Gases que podem se tornar gelos solidificados. Porque, galera, a gente sabe que no espaço sideral as temperaturas são muito baixas. Então, obviamente, esses gases vão se solidificar diretamente, não entrando aí no seu estado líquido, indo direto do estado gasoso para o seu estado sólido, beleza? Quando se aproximam do Sol, passam a exibir uma longa e brilhante cauda, que surge em razão da evaporação de sua superfície, quando exposta aos ventos solares. Lembrando, galera, o cometa, né? Vou trazer logo a foto aqui para vocês terem noção dele. Sim, o cometa é aquele que a gente já conhece, que é um corpo celeste que tem uma cauda. A principal característica dos cometas é a presença dessa cauda que eles vão estar apresentando. Então, lembrando, eles são gases, a sua composição é de gases e gelos solidificados. Ou seja, quando eles entram na órbita do Sol, passando próximo a ele, a temperatura vai aumentar e o gelo vai começar a se evaporar. Então, vai criar aí um rastro. E esse rastro vai seguir com o objeto, né, com o cometa, para onde ele for. Essa é a explicação da existência dessa cauda, dessa espécie de cauda dos cometas, beleza? Os cometas, podem ser divididos entre cometas periódicos e não periódicos. Os primeiros apresentam órbitas bastante elípticas em torno do Sol, e os não periódicos descrevem órbitas aproximadamente parabólicas, podendo retornar às proximidades do Sol somente em milhares de anos, caso voltem. Então, nós temos dois tipos de asteroides: os periódicos, ou seja, aqueles que se repetem, né? O que isso quer dizer? Que a sua órbita ela vai ser, como eu posso dizer assim, vai ser uniforme, não vai estar mudando. Se mudar, se acontecer algumas alterações, vão ser alterações leves, mas ele vai sempre
fazer aquela órbita em determinados períodos de tempo iguais, beleza? Já os não periódicos são aqueles que não irão se repetir, são aqueles que a sua órbita são bastante variável. Então, caso aconteça, né, um evento astronômico de um determinado asteroide passar na face da Terra e nós conseguimos ver, pode ser que esse asteroide ele nunca mais apareça. Como ele falou, né? Que somente em milhares de anos ou até se caso volte, ou seja, tem a opção de não voltar, beleza? E galera, um dos mais famosos cometas conhecidos é o cometa Halley, né? Ele é aquele que completa uma órbita em torno do Sol a cada 76 anos. Então, realmente é um evento astronômico muito importante de se ver, né? Poucos são aqueles que conseguem ver ele, né? Porque se você ver ele uma vez, provavelmente você não vai conseguir ver de novo, né? Porque ele passa de 76 a 76 anos. Então, para você ver ele duas vezes, você teria que ter aí quanto? Uns 152 anos, né? Isso é quase impossível para a nossa raça humana, beleza? Então, entendido os cometas, então vamos para a última parte deste tópico, que são os meteoroides. E agora iremos falar um pouco sobre os meteoros, ou também chamados de meteoroides. A gente vai entender a diferença no texto aqui, ó. Quando o meteoroide entra na atmosfera terrestre, ele passa a ser chamado de meteoro. Então, galera, todo o meteoro é um meteoroide, mas nem todos os meteoroides são meteoro, porque para se tornar meteoro tem que adentrar uma atmosfera de um planeta. A gente está pegando como exemplo o planeta Terra. Então, qualquer meteoroide, para se tornar um meteoro, ele só passa a se tornar um meteoro quando entra na atmosfera terrestre, beleza? Os meteoros apresentam uma cauda também brilhante e geralmente são chamados de estrelas cadentes. E aqui a gente tem duas informações. A grande velocidade, que aí é por volta de 250 mil km por hora, com a qual os meteoros entram na atmosfera, junto ao atrito com o ar, normalmente destroem a maioria dos meteoros menores, produzindo pequenos detritos, os chamados meteoritos. Então aqui a gente já tem a definição também de meteoritos, que são pequenos fragmentos, pequenos detritos que são resultado da entrada de um meteoroide dentro da atmosfera terrestre, beleza? Então vai lembrar, gente, o nosso planeta Terra ele é assolado por meteoroides, basicamente toda semana, podemos dizer assim, quase toda semana um meteoroide entra no nosso planeta Terra, na atmosfera. Porém, esses meteoros eles não chegam até a superfície, por conta que a nossa atmosfera tem camadas protetoras, que foi explicado que com a alta velocidade que eles vêm do espaço sideral, junto com o atrito do ar, eles vão aí ser quebrados, vão ser, como eu posso dizer, desmembrados em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços não vão trazer grandes consequências, né, para a superfície terrestre, beleza? Então, galera, entendido o que são os meteoroides, os meteoros e os meteoritos, a gente pode passar para o terceiro ponto da nossa aula. Beleza, galera? Então vamos lá. E como terceiro ponto da nossa aula, temos a Via Láctea. Mas antes de falar sobre ela, temos que falar o que é ela. E primeiro a gente já sabe que a Via Láctea é uma galáxia. Mas por que se chegou-se a essa conclusão? Após diversas observações e análises, chegou a essa conclusão de que os astros e demais elementos do nosso universo não se encontram distribuídos de forma homogênea, de forma igual no espaço, mas estão agrupados em gigantescos sistemas, compostos aí por os mais diversos corpos celestes. A gente tem aí gases, estrelas, poeira, né? Temos os corpos celestes menores em questão de tamanho, né? Que aí se encontram os planetas, os meteoros, os cometas e tudo aquilo que a gente vinha estudando, beleza?
A esse agrupamento de elementos se dá o nome de galáxias. E essas galáxias elas se encontram divididas em diversos sistemas planetários. Beleza? Observação, não estamos falando aqui de sistemas planetários como o nosso sistema solar. Sistemas planetários são aí um aglomerado de galáxias. Isso é um sistema planetário. Beleza? Agora, sabendo que o que é uma galáxia e sabendo que nós nos encontramos na galáxia que recebe o nome de Via Láctea, podemos enfim entrar nesse tópico, beleza? Lendo nosso texto, vamos saber que a Via Láctea, galáxia de formato espiral, em que se localiza o Sistema Solar e, consequentemente, o planeta Terra, é composta por cerca de 200 milhões de estrelas, que se encontram separadas entre si por milhares de quilômetros, 10 anos-luz. Lembra, galera, a gente não vai estar mais usando aqui unidades de medidas tão pequenas como o quilômetro, e sim a unidade de medida anos-luz, beleza? A gente tem aí uma observação, né? Que é a seguinte: se observarmos o céu em uma área com pouca luz, nuvens e poluição, é possível visualizar uma faixa esbranquiçada composta por milhões de estrelas. Essa faixa de estrelas é a parte visível da Via Láctea. Graças ao seu aspecto esbranquiçado, ela foi batizada como Estrada de Leite ou Via Láctea, que foi dada pelos romanos, ok? Então a gente tem aí que dá sim para se notar alguma parte, né, bem pequena da Via Láctea, que aí são uma parte pequena dessa a milhares de estrelas, beleza? Essa foto aí é uma foto tirada em uma área assim com pouca luz, com pouca urbanização, digamos assim, né? Aquelas áreas abertas, né? Assim, bem no interior, digamos assim, né? E então nessas áreas dá para se ter noção de uma pequena parte aí da nossa galáxia, beleza? Então como vocês podem ver, né, ela tem esse aspecto meio azulado por conta da foto, mas ela é, né, da cor esbranquiçada, a qual se deu o nome Via Láctea, que traduzindo fica estrada de leite, beleza? Prosseguindo com o nosso texto, temos que a estrutura da galáxia é composta pelo bojo e o halo. Beleza? O bojo é uma área de formato circular que se encontra no centro da galáxia e é formado principalmente por estrelas mais velhas e que possuem coloração mais avermelhada. Vou estar trazendo a foto aqui desse aspecto, né? Pronto, aqui a gente tem uma foto, a gente pode dizer assim, superior, né? Olhando de cima, uma galáxia, beleza? Óbvio, a gente não tem tecnologia para estar tirando uma foto da galáxia, porque ela tem um tamanho enorme, e aí não daria para tirar uma foto dela. O que a gente tem é uma aproximação dos estudos e cálculos de como é uma galáxia, beleza? E se tratando da Via Láctea, ela tem esse formato espiral, como já foi citado, e por ser um formato espiral, ela vai ter, né, duas áreas. O bojo, que já falou, é a área formato circular que se encontra no centro. Essa parte aqui, tem um brilho maior por se tratar de estrelas mais velhas e ela vai ter uma coloração mais avermelhada. Eu sei que aqui na foto, né, não está aparecendo essa cor avermelhada, mas sim, é uma característica do bojo, ok? Já o halo é a estrutura circular que envolve toda a galáxia. É formado por estrelas dispersas e aglomerados de estrelas bastante antigas. Estando a cerca de... não vou continuar aqui no texto, só para a gente terminar essas duas partes. Então, no centro vai ficar nosso bojo, com as estrelas mais velhas e com um aspecto mais avermelhado. E como é uma espiral, ela vai ter como eu posso dizer, essas linhas, né, formadas por milhares de estrelas. Essas estrelas mais antigas e aglomeradas e dispersas. Elas vão poder se encontrar tanto juntas como dispersas, como a gente pode ver, né? A gente pode ver que essa parte da galáxia, ela começa aglomerada, mas no fim ela vai se dispersando. Então, vai poder se encontrar tanto juntas como separadas. E, continuando no texto, ao contrário do que se pensava, o Sol não está no centro da galáxia.
O Sol ele vai estar a cerca de 20 mil anos-luz do centro da galáxia, no que se chama braço do Oriente ou grupo local. O Sol realiza um movimento de rotação em torno do centro da galáxia, demorando aí cerca de 220 anos-luz para concluir sua órbita. Então aí, né, é quebrando um pouco aquele tabu de que o Sol estaria no centro da Terra. Perdão, né, no centro da nossa galáxia, né? O que tem a ver falar Terra aqui, né? E bom, galera, essa é a nossa Via Láctea, a galáxia que pertencemos. Como vocês podem ver nessa foto um pouco mais realista, digamos assim, no centro aqui, né, o nosso bojo, vamos dar aquelas estrelas com aspecto mais avermelhado. E por se tratar de uma galáxia de forma espiral, vocês podem ver que ela vai se rodopiando, digamos assim, né, formando aí um ciclo, certo? Essas áreas mais externas, né, nas áreas externas, vai ser chamado de halo, beleza? E galera, a gente pode ver aí que o estudo da Via Láctea não é uma tarefa fácil, né? Pois como estamos dentro da galáxia e ainda não temos a tecnologia necessária para explorá-la, ainda é muito difícil realizar estudos com uma grande precisão. Além disso, existem muitas nuvens de poeiras e gás que absorvem a luz visível, dificultando ainda mais a observação de diversas áreas da galáxia. Assim, ainda existem muitas dúvidas em relação ao surgimento, composição e desenvolvimento da galáxia. E muito do que se considera saber da Via Láctea vem da observação e comparação com outras galáxias. Então, sim, é aquela coisa, é o que eu tinha comentado, né? Que por ainda a nossa tecnologia ainda não está naquele, como pode dizer assim, apta a esses estudos, a gente ainda consegue observar outras galáxias para assim comparar elas com a que estamos, beleza? Porque é mais fácil observar coisas que estão fora da nossa galáxia do que coisas que estão na nossa própria galáxia, beleza? Então, galera, a gente finaliza aqui essa parte da galáxia e vamos para o último tópico da aula. Então, galera, depois de a gente estudar tudo isso, a gente tem aquela sensação de pequenez, de nos sentirmos pequenos em relação a tudo isso. A nossa Terra, o nosso planeta Terra, ele é pequeno em relação ao Sol. E a nossa vida, ela é muito pequena em relação a toda a imensidão do universo. Nós só estamos estudando uma galáxia. E olha o tamanho dela. Imagina se a gente fosse estudar todas as galáxias que existem no universo. Ia dar muito trabalho. Então a gente vem aquela pergunta: será que estamos sozinhos? Será que tudo isso, em todas essas galáxias, não deve existir uma única vida existente fora da Terra? E essa questão é muito importante, porque são hipóteses que devem ser levantadas para o surgimento de novos conhecimentos. E a gente tem que ter em mente que a busca por vida fora da Terra, primeiramente, considera o possível ambiente para que se possa existir vida, ou seja, características ou condições essenciais para a existência da vida. O que eu quero dizer aqui? É que a busca por vida fora da Terra não é aleatoriamente. Não é, vamos pegar aqui um foguete e vamos disparar daí de planeta em planeta, ver se tem vidas, se não tem nesse, vai no outro. Não, galera, não é nesse sentido que as buscas por vida devem ser feitas e são feitas. Primeiramente, a gente olha as condições. Vamos pegar um exemplo, né? E o único exemplo que temos, né? Que é o planeta Terra. Ele, no sistema solar, é o único planeta que tem vida, ou seja, nossa vida. Então, para que exista vida neste planeta, condições foram criadas, são essenciais para que se exista vida neste planeta, o planeta Terra. Então, para que haja vida em outros planetas, para começar, ele tem que ter um ambiente, características e condições iguais à da Terra ou bastante semelhantes, ok? De antemão, uma das principais características que um planeta deve possuir é estar localizado na chamada zona habitável do sistema planetário em que se encontra. Mas o que é essa zona habitável do sistema planetário? Vamos começar assim. Quando uma estrela, por exemplo o nosso Sol, se forma,
obrigatoriamente planetas começam a se fundir, começam a se formar ao seu redor, dando início aí ao que chamamos de sistema solar. A distância que cada um terá de translação, perdão, né, eu errei aqui a linha, terá de sua estrela, irá determinar se farão rotação ou translação em mais ou menos tempo, se serão rochosos ou gasosos, ou seja, dirá suas principais características gerais. Lembrando, galera, a localização de um planeta em relação à sua estrela, né, a estrela principal, ou seja, o nosso Sol, dando exemplo aqui, vai pegar diretamente na quantidade de radiação que aquele planeta vai receber. E a gente sabe que se ele estiver perto demais, vai ser prejudicial. E a mesma coisa acontece se estiver longe demais, também vai ser prejudicial para que a vida exista neste ambiente, beleza? No nosso sistema solar, a zona habitável é um espaço situado entre Vênus e Marte. Nesse espaço está localizado o planeta Terra. Uma vez dentro dessa zona, a água líquida pode se estabelecer na superfície e a atmosfera pode ficar amena e ideal. A partir daí, eventos seguintes aconteceram e possibilitaram o desenvolvimento da vida. Então, trazendo aqui a foto do nosso sistema solar, dando aí um ênfase na nossa zona habitável. Perceba, a zona habitável do sistema solar está entre Vênus e Marte. Por isso que se tem tantas, aí já vem aquela conclusão, né? Por isso que se tem tantas viagens, né, missões espaciais para Marte, porque ele é um planeta que está inteiramente dentro da zona habitável. Então ele tem características muito semelhantes à da Terra, podendo haver aí vida naquele planeta. Beleza, galera? Então essa é a zona habitável. Então a gente entende que a zona habitável ela vai a localização, perdão, né? A localização do planeta em relação à sua estrela, a sua estrela, né? Que no caso é o nosso Sol, vai dar todas as características de antemão para os estudos que precisamos fazer antes de fazer essas missões espaciais à procura de vida fora da Terra, beleza? E assim, galera, a gente finaliza essa parte de zona habitável, ou seja, desse tópico de será que existe vida além da Via Láctea, além da Terra? E aí fica aí esse questionamento que nos instiga até os dias atuais, beleza? E bom, galera, o mais, desejo a todos uma boa semana, beleza? As atividades vão estar no grupo do WhatsApp. O prazo para entrega das atividades vai ser de segunda, hoje, até sexta. Somente, galera, vamos lembrar, né? Somente pelo Gmail. Aí está o meu Gmail, certo? As letras estão em maiúsculo, mas todas são em minúsculo, certo? Para finalizar, o mais, galera, bons estudos. Valeu, galera. Até a próxima.